Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Aliás, prontos para mais uma sequência de aulas, né? Porque nós vamos dar prosseguimento ao estudo de verbos. Já vimos o conceito de verbo numa outra aula, a estrutura, qual é a estrutura que compõe um verbo, radical, a vogal temática, o tema, as desinências, número pessoal, modo temporal e o quanto elas nos contam a respeito do modo que pertence o verbo, do tempo, né? Da pessoa, do número, belezinha. Nós damos seguimento hoje falando agora sobre a classificação dos verbos. Eu vou deixar as outras aulas de verbo linkado aqui na descrição para vocês acessarem e poderem ter todo o conjunto da aula, que é bastante importante e interessante, tá? Os verbos, eles podem ser regulares. O que é um verbo regular? É quando segue um modelo de conjugação, sem apresentar alterações, quer seja no radical, quer seja na sua terminação. E como é que eu faço para saber se um verbo é regular, Eliana? Facinho. Você conjuga este verbo no presente do indicativo. Como é que eu faço a conjugação do presente? Com a palavrinha hoje. Puxa a ideia do hoje, ok? Presente do indicativo. E conjuga no pretérito perfeito do indicativo. É a ideia do ontem. Conjugou nas duas, não tem alteração no radical e nem na terminação, ele é um verbo regular. Vamos ver isso na prática? Olha lá. O verbo cantar, cantar. Vamos pegar o radical dele? Como é que eu sei qual é o radical? Por isso que eu falei que tem outra aula interessante. Eu tiro a terminação do infinitivo. Ar, ir, dos verbos, e o que sobra é o meu radical. Então, tirando aqui, ó, olha o que acontece. O meu radical é cante. Eu vou conjugar agora no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Olha lá. Hoje eu canto. Hoje tu cantas. Hoje ele canta. Hoje nós cantamos. Hoje vós cantais. Hoje eles cantam. Alguma alteração no radical? Não. Ó, desinência normal, a esperada. Vamos para o pretérito perfeito? Ontem eu cantei. Tu cantaste. Ele cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. Eles cantaram. Alguma alteração? Não. Então eu posso dizer tranquilamente que o verbo cantar é um verbo regular. Então essa é a sacada. Conjuga no presente do indicativo, conjuga no pretérito perfeito. Se tiver alteração no radical, ele não é regular. Como acontece com o verbo, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, ó, irregular são verbos que não se enquadram nesses modelos de conjugação. Ou seja, eles apresentam alguma alteração no radical ou na terminação, como esse daqui, ó, pedir. Vamos descobrir o radical? Tira a desinência do infinitivo, o ir, e eu tenho o radical pede. Vamos começar a conjugar? Presente. Hoje eu peço. Tu pedes. Ele pede. Nós pedimos. Vós pedis. Eles pedem. Ontem eu pedi. Tu pediste. Ele pediu. Nós pedimos. Vós pedistes. Eles pediram. Tem alteração? Tem, sim, senhores. Então, o verbo pedir, ele é chamado de verbo irregular. Joia? Porque ele sofreu alteração. Sofreu alteração no radical. Mas, como eu falei, pode sofrer também na terminação. Há casos em que a irregularidade do verbo não se apresenta no radical, mas nas desinências. Ó, o verbo estar. Qual é o radical dela? Ist, né? Vou conjugar. Presente de indicativo. Eu estou. Tu estás. Ele está. Nós estamos. Vós estáis. Eles estão. Repara que o radical está igual. Agora, eu vou trazer o verbo cantar para vocês perceberem a diferença aqui na terminação. Ó, eu canto. Tá vendo como ficou diferente? Tu cantas e não cantas. Tu cantas. Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, tem alteração na terminação. Por isso que o verbo estar é classificado como irregular. Olha aqui no pretérito perfeito do indicativo. Eu estive, tu estiveste,
ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Vou trazer o cantar que eu já sei que é regular. Eu cantei. Tu cantaste. Ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Viram a irregularidade? Muito bem. Além disso, o verbo pode ser anômalo. O que é um verbo anômalo? É quando na sua conjugação verificam vários radicais. Eu coloquei aqui 2, tá? O verbo ser e o verbo ir. Eles são anômalos. Ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Olha aqui como fica no pretérito perfeito. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Tá vendo? Olha como ele mudou. Sou, és, é, somos, serei, serás. Por isso que ele é chamado de anômalo. A mesma coisa acontece com o verbo ir. Ó, presente. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos e vós ides. Eles vão. Pretérito perfeito. Eu fui. Tu foste. Ai, aqui não saiu igual. Eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Ou aqui, ó, tá no eu irei, ó, futuro. Tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Eu acabei colocando no futuro e não no pretérito perfeito. Mas para vocês perceberem aqui o quanto altera o radical. Certo, meus amores? Muito bem. Então, ele é anômalo. Além de ser verbo regular, irregular, anômalo, ele pode ser defectivo. O que é um verbo defectivo? São os verbos cuja conjugação é incompleta. Ou seja, não apresenta todas as formas verbais, porque o verbo não é conjugado em todos os tempos, modos e pessoas. A defectividade verbal ocorre devido a fatores fonéticos, sons, a fatores semânticos, que é significado, fatores morfológicos, que envolvem as classes gramaticais. Não são normalmente conjugados formas verbais que ocasionam sons dissonantes ou cacofonia, nem que provocam confusão contra a forma predominante. Por exemplo, ó, o verbo falir e o verbo abolir. Olha o que acontece com o verbo falir. Ele só tem o nós e o vós. Nós falimos e vós falis. Os outros não têm. O verbo abolir, ele não tem a primeira pessoa. Tem tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Então, faltou algum, é verbo defectivo, tá? As lacunas das conjugações dos verbos defectivos, eles costumam ser preenchidos por formas verbais sinônimas, né? Ou então por locuções verbais. Vamos ver um exemplo aqui? O verbo colorir. Eu coloro? Não existe. Então, o que eu coloco? Eu pinto. Ou então, eu estou colorindo. Ou eu coloquei um outro sinônimo, ou eu pus uma locução verbal. É assim que a gente acaba suprindo essa deficiência do verbo quando ele é defectivo, tá? A defectividade verbal não é, contudo, fixa. É influenciada pelas mudanças que ocorrem na língua. Verbos, olha que interessante, anteriormente considerados defectivos, não são atualmente considerados regulares. E formas verbais usadas no passado, com frequência, têm vindo a perder o uso na atualidade. Porque a língua é extremamente dinâmica, né? Verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São verbos cuja conjugação apresenta mais de uma forma equivalente, normalmente no particípio, tá? Um particípio regular e um particípio irregular. Qual que é o particípio regular? É o que termina em do. Do e dá. Ado, ada. Esse é o regular. Quando ele foge isso, ele é irregular. Então, aqui embaixo eu estou colocando a forma regular é o do, né? Quando o verbo apresenta duplo particípio, deve-se usar a forma regular do, da, com os auxiliares, com o verbo ter e haver. Então, quando eu tiver o ter e o haver, eu uso a forma regular. Quando eu tiver o ser e estar, eu uso a forma irregular. Como assim, Eliana? Vamos lá, olha lá. Verbo aceitar. Aqui está o regular, aqui está o irregular. Aceitar, aceitado, aceito. Acender, acendido, aceso. Benzer, benzido e bento, é a forma irregular. Exprimir, exprimido e expresso. Expulsar,
expulsado e expulso. E enxugar, enxugado e enxuto. E prender, prendido e preso. Muito bem, olha agora o que eu tenho aqui. Tinha aceitado, é uma locução verbal, tá vendo? O verbo é o ter, tá vendo? Ter. Então o que eu vou usar? A forma regular, com ter e haver. Olha lá, havia aceitado, o verbo haver aceitado. O pedido foi, foi e estava, tá vendo? Agora o que vai acontecer? Eu vou usar as formas irregulares. O pedido foi aceito, o pedido estava aceito. Tranquilo? Tranquilo, né? Então tá bom. Alguns verbos apresentam somente o particípio irregular. É o caso do verbo dizer, que é dito. O verbo fazer, que é feito, não tem fazido, né? O verbo escrever, que é escrito, não tem escrevinhado. Não, só escrito. Abrir, que é aberto, tá? Então eu só tenho a forma irregular. Muito bem. Na linguagem atual, os verbos pagar, gastar e ganhar, repetindo, pagar, gastar e ganhar, são usados apenas na forma irregular, com qualquer auxiliar, seja ter, haver, ser ou estar, tá? Então eu venho sempre com a forma irregular dele. Olha lá, Marcelo tinha, o verbo pagar, tinha pago, tinham gasto e havia ganho, ok? Então os verbos pagar, gastar e ganhar, eu vou sempre usar as formas irregulares independentes do verbo auxiliar, independente do verbo auxiliar que o acompanha, tá bom? Continuando na classificação, eu ainda quero falar sobre o verbo auxiliar. Isso agora a gente está falando de locução verbal, tá? Uma locução verbal, ela é feita de verbo auxiliar mais verbo principal. Esse verbo principal, ou ele vai estar no infinitivo, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio. Tá certo? Bom, auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebem esse nome. Eles se unem ao verbo principal na forma dos tempos compostos e nas locuções verbais, verbo auxiliar mais verbo principal. Os principais verbos auxiliares no português são esses, ser, estar, ter e haver. Tanto que eu falei, ter e haver, né? Lembra que sempre usa o particípio regular, o ser e o estar usam o irregular. Tá joia, amores? Olha lá, tenho estudado. É uma locução verbal, meus amores, isso mesmo. Esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. Ele tá aqui no particípio, tá? A blusa foi molhada por mim. Cadê a locução verbal? Foi molhada, isso aí. Foi é o verbo auxiliar, molhada é o meu verbo principal, que também está no particípio. A Thaís estava andando de skate hoje. Estava andando é a minha locução verbal. Estava é o verbo auxiliar, andando é o verbo principal, que neste caso está no gerúndio. E aí mais uma tirinha, eu gosto das tirinhas. Um dia você não poderá desistir e vai tomar banho. Vai tomar locução verbal, tá vendo? Daí eu vou aceitar namorar com você. Vou aceitar, locução verbal. Vou, verbo auxiliar, aceitar, verbo principal, no caso aí no infinitivo. Daí eu não vou querer, tá vendo? Locução verbal. Vou, verbo auxiliar, querer, verbo principal no infinitivo. Você vai estar muito velha. Ele vai demorar para tomar banho. É isso aí. Terminamos mais essa aula, amores da minha vida. Agradeço a atenção. Peço a vocês que antes de ir embora, curtam o vídeo, tá? Deixem os comentários aqui, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreva, beleza? E aí divulgue nas redes sociais. Espero vocês na nossa próxima aula.